vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma live aqui. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus venha abençoar vocês, em nome de Jesus. Como é que fala? Vamos começar, né? A live de hoje. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de aprender a selecionar pessoas. Mas como assim, Bárbara, selecionar pessoas? As pessoas que estão na sua vida, né? Aquelas pessoas que você compartilha da sua intimidade, são pessoas que você deixou entrar na sua vida. Ah, Bárbara, mas essa pessoa é meu parente, então não fui eu que escolhi. Tá, mas uma coisa é a pessoa, por exemplo, ser um primo seu, e outra coisa, porque você não escolheu ela ser seu primo. Mas você escolhe se você vai deixar ela entrar na sua intimidade, se você vai contar os seus segredos pra ela, pra ele, se você vai deixar ele estar dentro da sua casa, então você escolhe. Bom dia pra todos, tá? Eu peço a vocês que compartilhem essa live, pelo menos para 5 pessoas, tá? Esse aviãozinho aí que tem na tela aí, compartilhe, para que mais pessoas venham participar dessa live, venham aprender a selecionar pessoas. Bom, é muito importante você saber selecionar as pessoas que você vai deixar ficar pertinho de você. Aquelas pessoas que você vai compartilhar os seus segredos, aquelas pessoas que você vai pedir ajuda. Então você precisa saber selecionar, tá? É interessante que nós temos facilidade de deixar pessoas entrar na nossa vida, o que é perigoso. Por quê? Porque se a gente não tiver cuidado, podemos deixar qualquer pessoa entrar na nossa vida, até mesmo aquelas que podem vir a nos prejudicar. Então, precisamos tomar muito cuidado, tá? Então, muitas das vezes nós temos facilidade de deixar pessoas entrar na nossa vida, mas temos dificuldade de deixar ir embora quando é necessário, tá? Então, você precisa ter essa noção. Na hora de deixar pessoas entrar na sua vida, saiba selecionar. Analise o caráter, analise o que aquela pessoa quer de você, analise os princípios daquela pessoa, tá? E na hora de deixar ir aquelas que precisam ir embora, deixa ir. Ah, Bárbara, mas eu gosto dessa pessoa. Mas você precisa saber que cada pessoa precisa estar numa posição em nossa vida. Tem pessoas que ela vai ficar na posição de conhecido. É aquela pessoa que você vê na rua, aquela pessoa que você estudou com ela, aquela pessoa que você conhece, às vezes a mãe dela é amiga da sua mãe, então você conhece. E é aquela pessoa que geralmente você só cumprimenta. Oi, bom dia, tudo bem? E também tem aquele tipo de pessoa que é colegas. É aquela pessoa também que não é tão íntimo. Ela é uma pessoa mais próxima do que um conhecido, mas ela não é tão íntima. Então, ela tá na posição de colega. E tem aquelas pessoas que estão na posição de amigos. A Bíblia fala que tem amigos que é mais chegado do que irmão. Ter amizades verdadeiras é muito, muito importante, tá? Porque a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vê que ela fala sobre a questão que quando você tem alguém ali para te ajudar, se você cair, aquela pessoa que é amigo verdadeiro, né? Aquela pessoa que é um irmão de verdade, vai te ajudar. Então é importante você ter pessoas na sua vida que vão te ajudar. Mas do contrário, quando você tem pessoas que só te puxam para trás, você não consegue seguir em frente, você não consegue romper, você não consegue evoluir, você não consegue prosperar. Por quê? Porque tem alguém te puxando para trás. É como se fosse uma âncora. Você tá tentando ir, imagina um navio e ele tá com uma âncora nele. Ele tá tentando se mover, tá tentando, mas não consegue, porque tem algo prendendo ele, puxando ele. Então, pessoas erradas na nossa vida é a mesma coisa. Não te deixa evoluir. Por quê? Ah, Bárbara, porque a pessoa é ruim. Nem sempre porque a pessoa é ruim. Mas porque o nível que a pessoa tá, a mentalidade que a pessoa tem é diferente da sua. Por exemplo,
você tem o desejo de crescer, você tem o desejo de prosperar. Então, quando você anda com um amigo, por exemplo, que não tem esse desejo, que não tem essa mentalidade, que pelo contrário, só tem a mentalidade medíocre, só tem uma mentalidade de não querer evoluir, você acaba tendo um conflito aí. Por quê? Porque você tem uma amizade que não quer que não quer evoluir e também automaticamente não vai te ajudar a evoluir, mas você quer crescer. Então tem um conflito aí. Aí você tem que escolher se você vai continuar tendo aquela pessoa como amiga, amigo, né? Mesmo ela te prejudicando, ou se você vai seguir em frente, vai atrás dos seus sonhos, vai procurar crescer. Tá? A Bíblia fala assim que as más conversações corrompem os bons costumes. Por quê? Porque se você anda com alguém que não tem princípios, que não tem valores, que pra ela, né, ou pra ele, não importa como conseguir sucesso, ou seja, não importa se vai fazer coisa errada ou não. Se você seguir essas pessoas, se você está no meio dessas pessoas, automaticamente você vai começar a ficar sem princípios, automaticamente você vai começar a perder os seus valores. Por quê? Água mole, pedra dura, tanto bate que até que fura. Que às vezes a pessoa tá ali falando com você, não tem problema fazer isso não. E você fala, não, tá errado, isso vai contra os meus princípios. E a pessoa fala, não, mas não tem problema, não tem problema. Vai acabar que uma hora você vai acabar cedendo. Então, você precisa saber quem que você deixa entrar na sua vida, tá? É fato. Ou você fica parecido com as pessoas que estão no seu grupinho ali mais íntimo, né? No seu meio ali de amizade. Ou aquelas pessoas são parecidas com você. Tá bom? Tem um exemplo na Bíblia que é muito interessante, que é sobre Abraão e Ló. E olha que os dois eram parentes, mas chega um certo momento que os dois teve que se separar. Por quê? Porque estava tendo conflitos entre os pastores de Ló, né, os pastores de Ló e os pastores de Abraão. A Bíblia ainda fala aqui, ó, tá escrito lá em Gênesis capítulo 13, versículo 7. Depois vocês dão uma lida, que tá falando sobre essa história de Abraão e Ló. Então, tava tendo conflitos entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, chegou uma hora que Abraão falou com Ló que eles tinham que separar, para que não tivesse mais contendas entre os pastores deles e nem entre eles. Porque, né, eles eram parentes, Ló amava, Abraão, né, desculpa, gente. Abraão amava Ló. Então, para que não tivesse mais aquele conflito entre Abraão e Ló, Abraão tomou uma atitude, falou, vamos nos separar. Aí cada um, né, foi pro seu lado. O porquê que eu entrei nessa história? Porque vai chegar momentos que não é porque a pessoa é uma pessoa ruim. Igual, Ló não era uma pessoa ruim. Mas Abraão viu que naquele momento era necessário os dois se separarem. Porque já estava tendo conflitos. Então, às vezes você vai ter que deixar a pessoa sair da sua vida, não porque a pessoa é uma pessoa ruim, mas porque ela não tem os mesmos princípios que você, ela não tem os mesmos valores que você, ela não tem o desejo de crescer, ela não quer evoluir. Então, às vezes, porque não é porque a pessoa é ruim, mas porque agora naquele nível que você se encontra, não cabe mais ela. Porque ela preferiu não seguir. É por isso que é importante você saber escolher as pessoas que vão entrar na sua vida. Principalmente aquelas principalmente aquela que você pretende casar, aquela que você quer construir uma família. É importante você saber escolher. Por quê? Porque aquela pessoa, ela vai compartilhar com você. Você vai compartilhar com ela a sua intimidade. E se você escolher uma pessoa para ser seu amigo ou sua amiga, se você escolher uma pessoa para você casar e você escolher errado, você vai sofrer por isso. Porque toda atitude nossa traz consequências. É uma tecla que eu bato muito aqui no meu Instagram. Você precisa pensar nas suas escolhas, nas suas atitudes. Nós vivemos num mundo onde que as pessoas, elas só vão tomando decisão.
E muitas das vezes toma uma decisão precipitada, porque a geração que nós estamos é uma geração imediatista. Ou seja, que é tudo para agora. É uma geração que é tudo no imediato. Não, eu quero agora e não pensa nas consequências. Então, aprenda a selecionar as pessoas que você deixa entrar na sua vida. Cada pessoa tem uma posição, ocupa uma posição na nossa vida. E quando você pega uma pessoa que está na posição de colega, escuta bem isso, presta bem atenção. Quando você pega uma pessoa que está na posição de colega e coloca ela na posição de amigo na sua vida, você vai ter problemas. Por quê? Porque você vai ver aquela pessoa como sua amiga, mas ela não te vê como amigo ou como amiga. Ela te vê como um colega, como uma colega, mas você tá vendo ela como uma amiga. Então você vai compartilhar segredos com ela, você vai compartilhar da sua intimidade com ela, mas ela já não vai fazer isso, porque pra ela você é apenas um colega, uma colega. Então você vai ter problemas. Então analise suas amizades, analise as pessoas que estão perto de você e vê se elas realmente têm a mesma visão que você tem delas. Porque é igual eu falei, às vezes você tem uma visão que aquela pessoa é sua melhor amiga, nossa, aquela pessoa é meu melhor amigo. Mas às vezes do outro lado a pessoa não tem a mesma visão. E a Bíblia fala assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não andarão. Imagine um barco no meio do mar. Você tá remando para um lado e a outra pessoa que tá com você, ela tá remando pro outro lado. O barco vai andar? Não vai, porque cada uma estão em direção opostas. Então você tem que andar com alguém que tem a mesma visão que a sua. Porque nos momentos difíceis, ela vai te ajudar. Nos momentos de conflitos na sua vida, aquela pessoa, ela vai te levantar. Agora, caso contrário, se você tiver com pessoas que não têm a mesma visão que você, não quer crescer, não querem ter um relacionamento com Deus, só querem ficar na mediocridade, quando você tiver com um problema, que a pessoa não vai te apoiar. Ela vai falar com você, desista, não ia dar certo mesmo. Entendeu? Agora, quando você, bom dia! Ei, que bom te ver aqui, Elaine, tudo bom? Que bom, bom dia! Também, tô com saudade de você, tá? Bom dia. Elaine, a Elaine é minha alavanca. A gente foi numa imersão, aí onde que uma pessoa tem que apoiar a outra. Aí a Elaine é a minha alavanca, ela tem que estar ali me cobrando pra eu estar seguindo em frente. É um bom exemplo, igual a Elaine entrou na live aí, ela até falou que minha alavanca. Por quê? Ela é a pessoa que ela vai ficar ali falando comigo, olha, Bárbara, lembra do que você falou que você ia fazer, lembra das suas metas, e eu tenho que fazer a mesma coisa com ela. Falar, ó, lembra das suas metas, lembra daquilo que você falou que ia fazer, não desista. Porque eu e ela estamos na mesma visão, a visão de crescimento. Então é importante você ter uma pessoa do seu lado que vai estar ali para te ajudar. Uma pessoa que vai estar ali para te impulsionar. Não vai que você vai conseguir. Talvez você fala pra pessoa assim, olha, eu tenho esses planos. Aí a pessoa fala, olha, talvez se você fazer desse jeito vai dar mais certo. Entendeu? Porque nem sempre aquela pessoa, aquela amizade verdadeira, ela vai te apoiar em tudo. No sentido, não é nem apoiar a palavra certa, concordar. Nem sempre aquela amizade verdadeira, ela vai concordar com tudo que você fizer, com tudo que você falar ou querer fazer. E isso é bom, por quê? Porque às vezes se você estiver querendo fazer coisa errada, coisas que vai te prejudicar, aquela pessoa, por ser sua amiga verdadeira, por ser aquela pessoa que realmente gosta de você, ela vai falar com você, não faça isso, você vai se dar mal, não faça isso, isso vai te prejudicar. Ou então ela vai, olha, eu acho que se você fizer desse jeito, vai dar mais certo. Então é importante você ter na sua vida não só pessoas que vai dizer sim pra você em tudo, ou vai concordar com você em tudo, mas pessoas que realmente se importam com você, pessoas que realmente, quando for necessário, vai te corrigir, quando for necessário, vai chamar atenção, pessoas que realmente vai te ajudar. Então eu torno a repetir, tenha na sua vida pessoas que no momento que for necessário, ela vai te corrigir, no momento que for necessário, ela vai te apoiar naquilo que você quer fazer,
No momento que for necessário, ela vai falar com você, olha, você não deve fazer isso, porque isso vai te prejudicar, porque ela se importa com você. Então, tenha na sua vida pessoas que se importam com você, tá? E teve um caso, uma outra live que eu fiz, uma menina, ela mandou um depoimento dela, uma pergunta que eu achei até interessante. Ela tinha uma amiga, presta bem atenção nisso, ela tinha uma amiga que essa amiga, né, na visão dela, essa pessoa era amiga dela. Só que essa pessoa puxava ela muito pra trás. Ela me falou que essa pessoa, ela, por exemplo, se ela falava com ela um sonho que ela tinha, uma coisa que ela queria fazer, ou essa pessoa copiava, queria fazer igual, ou essa pessoa ficava soltando palavras negativas, falando que não ia dar certo e tudo mais. E essa pessoa falava que sempre era assim, ela até se sentia mal por isso, porque tudo que ela falava com essa pessoa colocava ela pra baixo, puxava ela pra trás. E o que eu falei com ela? Que tava na hora dela começar a olhar a posição que essa pessoa ocupava na vida dela. Por quê? Essa pessoa, ela colocava essa outra na posição de amiga. Só que se essa pessoa realmente fosse amiga dela, ela não ia fazer isso com ela. Não ia ficar colocando só palavras negativas ou querer ou ter inveja dela. Pelo contrário, ia apoiar ela naquilo que realmente ia dar certo, ela ia apoiar ela, ia orientar ela, ia ajudar ela. Então eu falei com ela, tava na hora dela olhar a posição que essa pessoa tava na vida dela. Então, é a mesma coisa que eu digo pra vocês. Às vezes, essa pessoa que tá do seu lado, que você fala assim, nossa, essa pessoa é minha amiga. Às vezes, na sua vida, você colocou ela como posição de amiga ou amigo. Mas ela não colocou, ela não te deu essa posição na vida dela. Então, toma cuidado com isso, tá? É o que eu falei no início da live. Nós temos muita facilidade de deixar pessoas entrar na nossa vida. Você pode ver que a pessoa começa a conversar com você, você já faz ali uma amizade. Então, dá mais pessoas que é muito proativa, pessoas que é muito comunicativa, melhor dizendo, ela tem uma facilidade muito grande de deixar pessoas entrar na vida dela, porque ela vai comunicando, ela vai conversando. Então, ela tem essa facilidade de deixar pessoas entrar na vida dela. Mas muitas das vezes nós temos dificuldade de deixar as pessoas saírem da nossa vida. Então, aquelas pessoas que têm que sair da sua vida, deixa sair. Às vezes ela saiu por quê? Porque não tá no mesmo nível que você, não tá no mesmo propósito que você. Tem pessoas que Deus permite sair da nossa vida e a gente fica, ah, não, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Ah, não, Deus, por que isso? É igual eu aprendi. Deus, ele ouve, ele vê coisas que a gente não vê, coisas que a gente não ouve. Às vezes a gente pensa que a pessoa é nossa amiga, que a pessoa nos ama, se importa com a gente, mas por trás da pessoa não se importa, por trás da pessoa é outra coisa. Como se diz, né? Duas caras. Então, aquelas pessoas que tiver que sair da sua vida, deixa sair. Se a sua vida tá no controle, na verdade assim, se você colocou a sua vida nas mãos de Deus, se você pediu para Deus guiar a sua vida, se você pede orientação a Deus, você pode ficar tranquilo que Deus vai fazer o melhor para você. Só que vai ter situações que nós temos que tomar atitude. É igual aconteceu com Abraão e Ló. Abraão teve que tomar atitude, né? Você não vê aqui, ó, Deus falando com Abraão. Abraão, vai lá, fala com Ló que vocês precisam separar. Não, pelo contrário. Abraão chegou em Ló e falou com Ló, olha, para que não venha ter mais contendas entre os nossos pastores e nem entre nós, vamos nos separar. Então, vai chegar um momento na sua vida, aquela pessoa que está na sua vida, que Deus já te alertou. Às vezes as pessoas já te alertaram, já falaram com você, olha, já falaram com você que aquela pessoa não é pra estar na sua vida. Às vezes uma amizade, às vezes até mesmo um namorado ou namorada, que a sua mãe, a sua família já falaram, olha, essa pessoa não é pra você. Às vezes Deus já usou pessoas que nem te conhecem pra falar com você que aquela pessoa não é pra você, que aquela amizade não é pra você, mas você continua temando. Aí você vai pensar, mas por que então Deus não tira? Uai, Deus já mandou pessoas pra te falar, Deus já mandou, já enviou pessoas pra te falar, sua família já tá te falando que aquela pessoa não é pra você, seja como namorado, seja como amizade, mas você continua temando. Por quê? Porque agora é hora de você tomar uma atitude e falar, olha,
Se essa pessoa não está no mesmo nível que eu, se essa pessoa ela não tem os mesmos propósitos que eu, não tem os mesmos princípios que eu, então tá na hora de deixar ela ir. Então deixa aí. E uma coisa, questão de falando aqui de casamento, né, de namoro, minha mãe fala comigo, é melhor você terminar um namoro do que você terminar um casamento. É melhor você terminar um noivado do que você terminar um casamento. Então presta atenção nisso. Tem pessoas que não é para nós. E não é porque a pessoa é uma pessoa ruim, mas porque a pessoa já não tá no mesmo nível que nós. Aquela pessoa ela não tá na mesma posição que a gente. Entendeu? Aquela pessoa ela já não... A pessoa tá em outro lado, em outra posição. Então, torna a repetir. Aprenda a selecionar quem você deixa entrar na sua vida. E aquelas pessoas que tem que ir, deixa ir. Por quê? É melhor você terminar um namoro que terminar um casamento. É melhor você terminar um noivado que terminar um casamento. É melhor você perder uma amizade que não era verdadeira do que você se perder. Do que você perder os princípios que Deus te deu. Do que você perder os seus valores. Tá? Tem uma história para terminar a live de hoje que foi me contada quando eu estudava. Se eu não estiver enganada, foi no ensino médio fundamental, não sei. E essa pessoa... Só um minutinho, gente. Celular tocando agora, na hora da live. Ô, glórias. Mas amém, vamos continuar. Para encerrar a live de hoje, essa história foi me contada há muito tempo. Essa história é a história do cavalo de Troia. É uma história assim, eu sempre gostei de história e eu achava essa história incrível. Essa história, ela fala sobre... Essa história não é bíblica. Essa história fala sobre o povo de Troia e o povo grego, que estava em guerra, tá? Eles estavam em guerra. E, resumindo, para vencer a guerra, os gregos teve uma brilhante ideia. Eles criaram um cavalo oco, grandão. E dentro desse cavalo, eles colocaram os soldados deles dentro. Os guerreiros dele dentro desse cavalo. Que o cavalo era oco. E colocou na porta da cidade de Troia. Quando o povo de Troia viram esse cavalo, o que eles fizeram? Abriram as portas da cidade deles e colocaram esse cavalo para dentro. De noite, né, quando o povo de Troia estava, né, descansando, estava tranquilo, os guerreiros, né, os soldados gregos saíram do cavalo e destruíram a cidade de Troia. É aí que se originou, né, aquela famosa frase, presente de grego. Ou seja, a gente acha que é uma coisa boa, mas não é. Mas o que eu quero falar com vocês dessa história é o seguinte: o povo de Troia que deixou o povo grego entrar. É você que deixa pessoas entrar na sua vida e é você também que permite que elas saiam. É você que também deixa elas saírem. O povo de Troia foi destruído porque deixou o inimigo entrar na cidade deles. A Bíblia fala o quê? Que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele é a saída da vida. Ou seja, de tudo que você tem que guardar, você tem que guardar o seu coração, você tem que guardar a sua vida. Não é qualquer pessoa que você pode deixar entrar na sua casa, né? Ainda mais para quem tem a família própria, né? Casado. Não é qualquer pessoa que você pode deixar entrar na sua casa. Não é qualquer pessoa que você pode deixar conviver com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos. Não é qualquer pessoa. Você tem que saber selecionar. Ah, Bárbara, isso é ser ruim? Não, isso não é ser ruim. Sabe? Não é ser ruim, é você ter prioridade na sua vida. É você saber que você saber que a sua família é prioridade e que você tem que proteger ela. Então, não é qualquer pessoa que você deixa entrar na sua casa, não é qualquer pessoa que você compartilha a sua intimidade. Igual tem pessoas que falam muito, tem pessoas que falam demais, no sentido de que conta a vida toda pra um desconhecido, pra alguém que acha que é amigo, acha que é amiga, mas no fim não é. Vamos ser honestos aqui. Quantas pessoas que você conhece, se vocês puderem me responder nos comentários aqui, eu vou agradecer. Quantas pessoas
você conhece, me fala aí se você conhece, você responde com sim ou não. Mas quantas pessoas que você já ouviu falar ou conhece que deixou pessoas entrar na vida e a vida acabou sendo destruída? Às vezes deixou uma pessoa entrar na casa e essa pessoa acabou se envolvendo com o marido ou com a esposa dessa pessoa, ou acabou tratando mal os filhos, ou acabou, destruiu de alguma forma a família. Você conhece alguém assim? Que deixou a pessoa entrar na vida e a pessoa destruiu a vida daquela pessoa. Seja destruiu o casamento, ou seja, destruiu uma reputação boa que a pessoa tinha. Por exemplo, quantas jovens que se misturam com outras pessoas que infelizmente mexem com coisa errada e acaba também começando a mexer com drogas e acaba acabando com a própria vida e acabando com a própria família, porque uma coisa que eu aprendi, e tem um vídeo no meu canal que fala sobre isso, as nossas decisões, elas não afetam somente a nós. Por exemplo, um casal que se separam acaba afetando o filho. Um casal que briga muito acaba afetando o filho. E, consequentemente, se o filho não tiver uma pessoa lhe ajudando ele acaba repetindo isso quando é adulto. Quantas pessoas, quantos filhos que tomam decisões erradas e acabam fazendo com que os pais ficam tristes, que acabam prejudicando os pais também. Entende? Então, as nossas decisões não afetam somente a nós. Não afeta somente a nós, afeta também outras pessoas. Então, quando você também permite que pessoas entrem na sua vida, pessoas erradas, você também acaba afetando a sua vida e afetando quem está ao seu redor, quem te ama. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Bom, terminando a live de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E resumindo, às vezes você nem precisa tirar, às vezes vai ter pessoa que você não vai ter que tirar totalmente da sua vida, mas você vai ter que colocar em outra posição. Se ela tá na posição de amigo e ela não é amigo, coloca ela na posição de colega ou na posição de conhecido. Às vezes você tem uma pessoa que ela é sua amiga, ela é uma pessoa que quer te ajudar, então coloca ela na posição certa também. O que você precisa entender é que não tem como duas pessoas andarem juntos se não estiverem de acordo. Então, ou você vai começar a agir igual aquela pessoa, ou aquela pessoa vai começar a agir igual você, ou vocês vão ter conflitos se vocês tiverem pensamentos, propósitos diferentes. Agora, se vocês tiverem pensamentos iguais no sentido de princípios, valores, porque ninguém pensa igual todo mundo, né? Mas se você tem aquela pessoa que está ali para te ajudar, que realmente se importa com você, a tendência de você conseguir conquistar os seus sonhos, os seus objetivos é maior. Bom, fique com Deus e nos vemos na próxima live. Beijinho para vocês.